Você já leu e elabora? Começar a aula. Tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Olá! Bom dia. Como estamos de quarentena? Fazendo muita Bem. lição. Fazendo seleção. Entendi. Muitos TikToks, Duda? Professor, o Pedro falou que não vai conseguir participar da sua aula. Tá. Que pena. Mais alguém falou alguma coisa? Vocês sabem? Por um caso? Calma aí, deixa eu ver. Ele falou assim que vai tentar entrar se ele acabar o que ele tá fazendo. Entendi. Mas só ele falou isso. Entendi. Mas acho que o pessoal tá entrando ainda. Né? Vou esperar um Eu pouquinho. vou mandar o negócio que você mandou no nosso grupo pessoal, que lá, tipo, todo mundo... Obrigado, Júlia. Imagina. Nossa, não tem ninguém na aula aqui ainda. O pessoal tá com sono. Estavam na outra aula ou não teve outra aula ainda hoje? Não, essa é a primeira Não que teve teve. do dia. É a primeira. Tá. Bom, gente, acho que vamos lá, depois qualquer coisa eles tiram dúvida ou perguntam para mim. A gente vai falar agora da Proclamação da República. Então a gente viu na aula passada as crises que surgiram no Império e aquilo que levou à Proclamação da República. A Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e ela foi o resultado daqueles 3 pilastres que caíram: o pilastre militar, o pilastre religioso e a questão dos escravos e os fazendeiros, e aí os fazendeiros vão perder a confiança no governo, e aí por isso eles vão acabar saindo desse governo. Quando a proclamação da República é feita, você passa a ter uma situação e uma relação de, bom, precisamos nos afirmar, precisamos saber quem somos e como vamos agir em relação a todas essas mudanças. E aí, o Brasil, por exemplo, vai ficar pensando em qual exemplo ele deveria seguir. Qual deveria ser o país que ele deveria se espelhar agora que ele era uma república? Tinham vários países no mundo que eram repúblicas e a bandeira do Brasil é uma dessas demonstrações e dessas brigas por qual república eles queriam seguir. Então essa era a bandeira imperial,
como vocês estão vendo aí, ela é parecida com a que a gente conhece, e a primeira bandeira no dia da proclamação da República que vai aparecer é essa. Uma bandeira que parece com qual? Com a dos Estados Unidos, né? Uma bandeira que é uma cópia bem próxima da dos Estados Unidos. Por quê? Porque para algumas pessoas que fizeram a República no Brasil, os Estados Unidos era um exemplo, era um modelo. Então eles pensaram na mesma ideia. Só que essa bandeira, como a gente sabe, não é a bandeira que a gente vai ter até hoje. A gente tem uma outra bandeira. A bandeira que foi a que ficou, ela é uma junção de coisas que já tinham na bandeira imperial, né? O verde e o amarelo continuam, só que aí agora aquelas estrelas que tinham na bandeira, que era uma imitação da dos Estados Unidos, vão aparecer nessa nova bandeira. E além disso vai ter esse slogan positivista chamado Ordem e Progresso. Por quê? Porque essa foi uma das batalhas que foram travadas. Os positivistas queriam muito governar o Brasil. E aí eles vão conseguir ganhar a Batalha da Bandeira. Tem um quadro muito famoso que é esse daqui. O que a gente percebe nesse quadro? Então vamos lá, ó, segundo ano, me ajuda aí. Quais são imagens que vocês conseguem perceber nessa bandeira que a gente pode comentar? O que essa imagem, esse quadro, mostra pra gente? As crianças, acho. As crianças. As crianças são importantes porque qual é a associação que a gente pode fazer entre as crianças? Acho que uma nova era. Exatamente. A criança representa a esperança, o futuro, uma nova era. Muito bem. Que mais? Qual outra imagem ou qual outro detalhe da tela que alguém gostaria de comentar e falar? A mãe amamentando a criança do lado lá. Boa, né? É uma boa, Gabi. É a ideia do quê? De nossa, representa a maternidade, representa o cuidado, representa essa guardiã, né? Que mais Os que a gente... artigos religiosos ali atrás? Muito bem, dona Júlia. Os artigos religiosos demonstram que essa república está abençoada por Deus, ou que Deus está próximo, que ela é amiga da religião. Então, essa também é uma outra associação muito boa. E a gente tem também um velhinho ali no fundo. Se vocês acompanharem o mastro da bandeira, tem um velhinho ali no fundo que também está ajudando, né? Então, você tem as mulheres na frente, mas você tem as crianças, você tem os ativos religiosos, você tem a amamentação, vários símbolos aí nessa imagem para representar esse nascimento da nação, esse nascimento desse novo Brasil, dessa nova situação na sociedade que agora eles vão começar a criar. Por quê? Porque um dos problemas que a bandeira vai mostrar era as pessoas gostavam da monarquia. O povão não tinha problemas com o rei. Quem tinha problemas com o rei eram os militares, a igreja, os fazendeiros. A população normal, ela gostava. E aí a república vai ser uma ideia, uma proposta, uma maneira que vai ter que conquistar essas pessoas. Porque o Dom Pedro foi a pessoa, Dom Pedro II, o Pedrão, foi o cara que mais ficou no poder. Ele ficou no Brasil durante mais de 44 anos sendo o governante. Ninguém ocupou tanto o poder no Brasil como ele. Então, por causa disso, era muito difícil você querer falar mal dele ou criar novos símbolos. Por exemplo, dava para usar a proclamação da independência como um símbolo de Brasil ou de herói brasileiro? Também não dava. Por quê? Porque era o pai do Dom Pedro II que proclamou a independência. Então, como que você vai falar mal do filho e querer colocar o pai dele como exemplo de liderança, de força, de um tempo melhor?
a República vai bater muito a cabeça em como criar esses símbolos. Os símbolos no imaginário das pessoas, eles são muito importantes. E aí ela não sabia direito como fazer isso. Um dos símbolos que vai surgir é o símbolo da Marianne. Marianne, na França, quando a Revolução Francesa estourou, você teve a imagem de uma mulher com um gorrete, que é esse chapeuzinho vermelho na cabeça, e que ela representava a República. No Brasil, a gente vai ter um estilo dessa mulher diferente. Então aqui, ó, tem duas charges dessa República Brasileira. Ela está vestida, ela está muito bem vestida, ela tem uma espada, ela tem um escudo, ela tem uma roupa de romana, ela está fazendo uma alusão à deusa Atena, então, com essa importância, e ela está ali do lado, de um lado tem uma coroa, e ela está mais forte, e do outro lado tem dois sujeitos, um barbudo e um bigodudo, que a gente vai ver melhor quem eles são daqui a pouco. Mas olha qual que era a representação da Marianne na França. Esse é um quadro do Eugène Delacroix. Para quem gosta de rock, já deve ter visto isso daqui como a capa do disco do Coldplay. É um disco muito bom, eu gosto bastante desse disco, chama Viva la Vida. Mas olha para essa imagem, olha as diferenças que a gente vê entre a brasileira e a francesa. Essa francesa, quando vocês olham para ela, a gente tem vários elementos que chamam a atenção. O Delacroix, ele vai se preocupar em colocar ela no centro. E aí, ó, ela tá com uma mão com a bandeira da França e com a outra mão com uma espingarda, uma baioneta, ou seja, ela tá pronta para a luta. Ela tá tão mais preocupada com a luta que ela tá liderando as pessoas e, de repente, a nudez dos seus seios é importante? Não. Porque como ela está focada na batalha, então ela está mostrando os seios, mas ela não está preocupada com isso. Porque o pudor pessoal dela é menos importante do que a batalha, do que essa guerra, do que essa luta que ela vai liderar. Além disso, o pintor faz todo um esforço para mostrar o quê? O pé dela. Olha o pé dela aqui no meio da imagem. Ela está descalça. De novo, porque ela é da população mais pobre, ela representa. E aí, ó, quando a gente volta para a imagem da brasileira, ela está vestida, ela está bem recatada, ela tá com o pé ali, tem uma preocupação com o pé. Então, essa criação das imagens na República vai ser muito importante. E o Brasil vai adaptar de outros modelos qual vai ser a ideia dele. Então, eles tentaram a bandeira quase igual à dos Estados Unidos, a população não gosta, e aí eles mudam a bandeira. Tanto que a gente tem, não lembro se vocês lembram disso, tem um dia, o dia 19 de novembro, é o dia da bandeira. Por quê? Porque do dia 15 até o dia 19, eles tentaram usar aquela cópia da bandeira dos Estados Unidos. E aí, a partir do dia 19, eles voltam atrás. Falam, não, tudo bem. Então, agora a gente vai usar essa bandeira, que tinha união de elementos da monarquia com elementos novos dessa república. Então, isso vai ser muito importante. Tanto que qual é o principal herói brasileiro? O herói brasileiro construído na república é o Tiradentes, que foi alguém que lutou contra os portugueses lá atrás, quando o Brasil era colônia. A República não escolhe nenhum dia, nenhum herói, nenhuma briga relacionada ao período imperial. Vai pegar da colônia, vai pegar lá em Confidência Mineira aquela revolta, aqueles problemas para firmar um herói. Porque vai dizer, ó, tá vendo? Ele já queria o Brasil livre. E aí vai usar essa ideia de que, ó, ali a gente teve o governo português era horrível e ele estava lutando contra essa opressão. Tudo bem? Ó, Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. quem falou? Desculpa, Por ela marcar
ter, assim, bastante característica do pé, como você falou, não Uhum. quer dizer também que, apesar de ela ser do povão, apesar de ela estar lutando, é porque quer dizer que lá no lugar é, tipo assim, ela que manda. O fato dela estar de pé ou o Qual fato que é a pergunta? Tipo assim, mostrando o pé pra frente. o pé para frente ela que está comandando. Tem a ideia de que é uma imagem que passa um movimento, né? Então ela está com o joelho flexionado, então ela está liderando os outros, ela está até meio de costas, né? Fazendo assim, vamos. E, Uhum. e além disso, tem a questão de mostrar o pé, de mostrar que ela não está calçada. Isso é muito importante. Várias outras Então, quer dizer imagens. que, tipo assim, eu pelo menos interpretei que, apesar dela ser do povão, podemos Uhum. dizer, é ela que tá comandando tudo isso. Isso. Essa ideia também é importante, que é ela que está comandando, ela que está à frente, ela que está puxando essas pessoas para a batalha. Nicole, o que você tinha perguntado? Eu não consegui ouvir da primeira vez. Não, eu queria saber qual que era a pergunta que eu cheguei agora. Ah, não, a gente estava falando dessas imagens, da imagem dessa francesa, que foi um pintor francês que fez, que ele vai chamar de a Revolução, a República. E aí até hoje tem imagens em notas em que você vai mostrar essa cara da República. Eu estou sem a carteira, mas no Brasil tem de um lado o animal e do outro mostra essa figura da República, essa figura dessa mulher que representa a República, é essa a ideia. Aí, ó, o que vai acontecer? Bom, a gente tem um novo governo. Se a gente tem um novo governo, a gente precisa do quê? De novas leis. E aí, você vai ter que fazer uma Constituição que não pode ser mais aquela Constituição que a gente usava na época do Império. Você precisa de uma nova Constituição. Essa nova Constituição vai demorar 2 anos para ser escrita, né? Ela começa logo com a proclamação da República, ali finalzinho de 1889, 15 de novembro, e ela vai ficar pronta em 1891. Vocês podem ver que tem 2 personagens saindo ali do centro. Por que eles estão saindo do centro? Porque eles foram os eleitos. Eles vão ser o primeiro presidente e o primeiro vice-presidente do Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Aqui a imagem dos dois, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então, o Floriano é o mais baixinho de bigodinho e o Marechal é esse barbudo. Quais vão ser as novidades que essa Constituição vai trazer? Então, essa Constituição ela vai trazer de novidade, de mudanças na vida brasileira. Então, primeiro, a ideia de unidades federativas. Então, o Brasil não vai mais ter província, o Brasil vai ter estados. Segunda coisa, o sistema presidencialista, é o segundo coisa que aparece escrita aí na charge, com o fim do parlamentarismo. Terceira, divisão dos poderes. Vai ter agora 3 poderes no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. E agora, a medida mais polêmica, a separação entre o Estado e a Igreja Católica. O Brasil vai passar a ter na sua Constituição a ideia de um Estado laico. O que é a laicidade? A laicidade é Estado deve comandar a política e a Igreja não pode se misturar com o Estado. A Igreja tem que ser separada. A Igreja não pode se confundir. No Império, essas coisas eram totalmente ligadas. O Estado e a Igreja não tinham separação. A educação ficava à conta da Igreja, a criação de documentos. Então, por exemplo, hoje a gente tem a certidão de nascimento e depois tem a carteira de identidade, o registro geral da identidade. Como que era no Império? No Império era a certidão de batismo. Você só existia se você tivesse a sua certidão de batismo. Você só podia casar se fosse na frente de um padre. Então, é uma situação que, para a gente hoje, depois de muitos anos de república, a gente até estranha
o que significa essa separação. Mas para aquela população da época foi uma mudança muito radical. Aqui, na charge, o autor está brincando com isso. O que significa isso? E aí a mulher fala que não precisamos ir à igreja para casar. Por quê? Porque agora o casamento vai passar a ter o nome de casamento civil. Ou seja, você faz tudo isso no cartório. É a partir da relação da documentação do Estado que você vai organizar tudo isso. Então, o casamento civil vai ser muito importante e, para as pessoas mais simples, vai criar uma aversão com a República. De falar, pô, por que eles estão mexendo com a igreja? Mas a gente sabe, era o problema que vinha lá atrás, quando a igreja e o Estado brigaram ainda no Império. Tudo bem? Então, ó, voltando para a República da Espada, Floriano Peixoto e o Deodoro da Fonseca. O Deodoro vai ser eleito o primeiro presidente quando os deputados escreveram a Constituição, já que o Deodoro tinha proclamado a República, escolheram ele para ser o principal, o eleito, o escolhido para fazer isso. Gente, eu quero que vocês prestem atenção no rosto dos dois. O rosto dos dois tem uma característica que mostra, junto com essa roupa, a importância deles. Não sei se vocês lembram de um funk meio antigo que dizia assim, patente alta, bigode... Da ala do bigode grosso. Exatamente, Júlia. Ó, por que ela vai falar patente alta? Porque quando você entra no exército, os meninos que, por um acaso, se pegarem tiro de guerra o ano que vem, quando fizerem 18 ou depois, qual vai ser a tristeza? É que quando você entra no exército, na camada mais baixa, você é obrigado a cortar o cabelo todo mundo igual e você não pode ter barba e nem bigode. Só depois que você cresceu na hierarquia, ou seja, nas patentes, é que você pode ter o bigode. É que se você cresceu ainda mais, é que você pode ter a barba. Se você é um cara de patente baixa, você não pode ter bigode, você não pode ter a barba. Olha a quantidade de medalhas que eles têm no peito. Elas representam o quê? Essas patentes e essas vitórias que eles tiveram. Os dois... Professor, Fala, Ju. então, por exemplo, assim, a barba e o bigode eu só posso ter a partir do momento em que eu crescer durante, ou seja, quanto mais velha eu for, mais respeitada eu vou ser por conta de tudo que eu já vivi? E se você subir na patente, porque se você continuar como soldado, como cabo a vida inteira, você não vai poder ter essa barba. É a ideia de que você subiu na carreira militar. Então, conforme você vai subindo, eu acho que é só a partir de sargento que você tem o direito a poder ter o bigode. Tipo, e se você faz parte do exército normalmente, isso vai demorar para acontecer. Tudo bem? Tudo. E aí, ó, marechal. Quem é o marechal? Marechal é o general, ou seja, o cargo mais alto, que participou de uma guerra. Então, hoje, o Brasil não tem nenhum marechal. Porque o Brasil, como o Brasil não participa de nenhuma guerra desde a Segunda Guerra Mundial, então não tem nenhum marechal vivo no Brasil. O Deodoro e o Floriano eram marechais porque eles tinham lutado a Guerra do Paraguai, em 1870. Então, eles lutaram lá, comandaram o exército, chegaram no topo de marechal. Além da barba, além do bigode, além da roupa com muitas medalhas, qual era outro símbolo de poder dos militares nessa época? A espada. Aí você para e pensa, mas professor, por que a espada representa o poder militar se as pessoas já usavam espingarda, se as pessoas já usavam baioneta, se as pessoas já usavam canhão? Porque na tradição militar, só usa a espada o cara que é o honrado. Ou seja, o marechal pode usar a espada porque ele está num cargo tão alto que ele nunca vai participar no campo de batalha. No máximo que ele vai fazer é um duelo de espada.
A espada representa esse poder máximo, que ele é tão grande que você nem precisa usar. Então você vai representar esse seu poder com essa espada. Só o marechal tem o direito à espada na sua roupa militar. E pelo fato de os 2 primeiros presidentes serem marechais, a gente vai chamar essa primeira república que a gente vai ter de a República da Espada. Por isso que ela vai ter esse nome. Porque agora os militares estão ocupando essa posição máxima no governo. Depois, quando a gente tiver os fazendeiros, a gente vai chamar isso de outra república. Mas essa primeira república vai ser a República da Espada, quando esses 2 militares ocuparam o poder. Esses 2 militares vão ocupar o poder e aí agora a gente vai passar por uma coisa chamada encilhamento. O que era o encilhamento e como que o encilhamento funcionava? Então, vamos lá. O encilhamento foi o seguinte, foi um plano do governo, aonde o governo ia fazer o seguinte, ele ia dar dinheiro para as pessoas. Ele ia financiar o empréstimo para as pessoas. Por que ele ia financiar o empréstimo? Porque a ideia dele era que as pessoas com mais dinheiro, elas iriam investir o dinheiro em indústrias. A partir do momento que você tivesse mais indústrias, nossa, essa minha indústria ficou horrível. Você vai ter com mais indústrias, agora ficou bom, né? Você vai ter com mais indústrias o seguinte, você vai ter a geração de mais emprego, aí com mais pessoas trabalhando na economia, você vai ter uma arrecadação de impostos maior. Com essa arrecadação de impostos maior, você vai gerar mais dinheiro para o governo. E aí agora o governo ia poder ia ter de volta o dinheiro que ele tinha investido. Então, era a ideia de que com isso você estabelecia uma... Cadê aqui? Então, Professor. Vocês estão vendo o desenho, mais ou menos, ou não? Parou? Sim. Então, deixa eu perguntar, quem que investia nas indústrias? Eram as pessoas ricas ou era o governo? O governo. O governo vai fazer o seguinte, Gabi, ele vai falar assim, eu vou dar dinheiro para você, Gabi, você vai criar uma indústria e a partir do dinheiro que você vai receber de mim, você vai poder criar essa indústria. Criando essa indústria, você vai gerar mais empregos, mais pessoas empregadas, elas vão comprar mais, isso vai aumentar os impostos e eu vou conseguir tomar de volta aquele dinheiro que eu investi em você. Tipo, a ideia de que a economia era um cíclico, de que a economia iria funcionar a partir dessa engrenagem. Esse era o plano. Esse plano vai se chamar encilhamento. É a ideia de você criar, então, uma coisa chamada encilhamento. Então, agora você vai poder dar dinheiro para que esse dinheiro circule e com essa circulação de dinheiro, a gente vai poder estabelecer uma nova sociedade mais industrializada e com mais dinheiro. Qual vai ser o problema? E o que vai dar errado nesse plano que ele tinha? O problema que a gente vai passar é o seguinte, esse dinheiro, em vez das pessoas investirem nas indústrias, algumas pessoas vão colocar esse dinheiro, então a Gabi pegava e colocava esse dinheiro na Bolsa de Valores. E aí, em vez de você produzir mais dinheiro, você está produzindo o quê? Mais especulação financeira. Especulação financeira é um problema, por quê? Porque agora você vai gerar inflação. Você vai aumentar a inflação da moeda brasileira. Por quê? Porque em vez do dinheiro estar sendo produzido, novas coisas, novas questões, você está jogando esse dinheiro na Bolsa de Valores, que é sempre um risco.
A bolsa de valores, você nunca tem certeza se o investimento vai ter um retorno ou não. E aí isso vai passar a ser um problema. Por quê? Porque a economia brasileira, com a inflação, as coisas ficam mais caras, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar os empréstimos que elas fizeram, e isso que teoricamente era um plano que podia dar certo, vai dar muito errado. A economia brasileira vai ficar em frangalhos, o Marechal Deodoro da Fonseca não resiste à crise e ele abdica do trono, da cadeira da presidência. E aí o vice dele, o Floriano, é quem vai assumir. O Floriano assume o governo. Quando o Floriano assume o governo, ele vai tentar resolver os problemas e as brigas. Então começaram a surgir revoltas. A crise econômica é tão grande que você passa a ter uma revolta. Duas revoltas, a revolta da Armada e a revolta federalista. O Floriano vai entrar com sangue nos olhos. Tipo, pra vocês terem uma ideia, ele vai acabar com as duas e o lugar principal da revolta era um lugar chamado Desterro. Ele vai chegar nesse lugar e vai dizer, não, o nome desse lugar agora vai ser chamado de Florianópolis, ou seja, a cidade de Floriano. Ele era tão convencido que ele vai dizer, a cidade precisa ter o meu nome, para vocês lembrarem que vocês se revoltaram contra a minha pessoa e perderam. E aí ele vai ficar marcado por ser esse marechal mão de ferro. Ou seja, o cara que no meio da crise vai brigar contra todo mundo e vai obrigar todo mundo a seguir as regras. Quando dá errado isso, os militares vão perder a importância no governo e agora quem vai assumir? Os paulistas. Os paulistas vão dizer, bom, já que vocês militares fizeram a proclamação, tiveram a chance de vocês, mas vocês não conseguiram governar, agora é a vez da elite do café assumir essa situação. Então aí você vai ter o primeiro presidente eleito, quando vem a primeira eleição em 1894, o Prudente de Moraes ele ganha a eleição e ele vai assinar isso que a gente vai chamar de Funding Loan. O que é o Funding Loan? É um empréstimo que ele faz com bancos ingleses para pagar o prejuízo do encilhamento e governar esse país e administrar essas crises. A gente vai ver na semana que vem os movimentos sociais, mas ele foi o cara que enfrentou a Guerra de Canudos. Foi um movimento muito difícil que ele teve que enfrentar e vencer nesse momento. Mas aqui isso fica para a aula que vem. A gente vai ter depois outro fazendeiro paulista, que vai ser o Campos Salles. Ele vai criar a política dos governadores, e a política dos governadores ela vai determinar os degolados. O que vão ser os degolados? Vão ser o seguinte, as pessoas que fossem eleitas e os deputados eleitos que não fossem do partido do governador vitorioso, eles iam ser cortadas as suas candidaturas. E aí, por isso a expressão degolados. Para quê? Para que um governador tivesse só deputados do partido dele. Então agora, em vez do presidente administrar e falar com todos os deputados, o presidente falava com os governadores. Os governadores iam sempre representar o estado inteiro. E aí por isso vai ter esse nome de política dos governadores. Um outro acordo importante que vai ser feito nesse período é a política do café com leite. Nas duas charges, o que quer dizer café com leite? Café vai representar São Paulo e o seu principal produto, e o leite vai representar Minas Gerais. Então, esses dois estados vão fazer uma aliança aonde eles vão revezar no poder. São Paulo, o polo econômico, e Minas, o maior contingente eleitoral, o maior colégio eleitoral. Então, Minas era representado no leite por causa da produção do gado leiteiro, que em Minas tinha uma grande proporção. Então, agora, juntando essas duas ideias e uma coisa normal que muita gente bebe, vai se criar essa ideia de uma política do café com leite. A política entre São Paulo e Minas Gerais, fazendo uma aliança para permanecer no poder. Aqui, na primeira charge, se vocês olharem e conseguirem dar um zoom, depois eu vou mandar o slide para vocês e vocês vão poder ver melhor. Mas, você tem no chapéu dessa elite
escrito São Paulo, no outro escrito Minas, e depois os outros que estão embaixo querendo subir na pedra são os outros estados. Os estados brasileiros que não faziam parte da política do café com leite. Esses estados que estão afastados dessa situação do poder, dessa ideia de estar no poder, de conseguir o poder, de querer o poder e não estar. Então agora a gente vai ter o revezamento entre São Paulo e Minas no poder. São Paulo e Minas agora vão administrar o Brasil, se preocupando em manter os seus interesses. A última coisa para falar para vocês, em 1906, o café passou por uma crise grave, que você tinha muito café e pouco consumo de café. E aí o que vai acontecer? Os fazendeiros, na cidade de Taubaté, que fica no estado de São Paulo, ali no Vale do Ribeira, entre Rio e São Paulo, eles vão chegar para o governo e vão dizer o seguinte, nós exigimos que você nos ajude. Qual vai ser a ajuda que o governo vai fazer? O governo vai comprar o café para estocar. Então o fazendeiro produziu muito, o preço do café estava muito desvalorizado, o governo comprava o café e guardava o café. Por que o governo estava guardando o café? Para que você diminuísse, com isso, a produção do café, a oferta do café, esperando que o café aumentasse de preço. E aí o governo ficava com o prejuízo e o fazendeiro ficava com o lucro. Porque ele produzia 20, o governo comprava os 20 e guardava 10 e vendia só os outros 10. E aí, com isso, o governo do Brasil passou a ter o controle desse café. Essa organização do convênio de Taubaté, ela vai servir para ajudar quem? Os fazendeiros. E aí, por isso, nessa charge, vocês veem aqui eles drenando o dinheiro da União. União é a representação do Estado. Você levando esse dinheiro do Estado para os fazendeiros. Vai dar certo o convênio de Taubaté? Vai. Porque depois que você teve um controle dessas terras, da produção do café, vai aumentar o preço do café e aí o governo vai vender esse café mais para frente. Então, com a criação desse convênio de Taubaté, você teve uma aliança ainda mais profunda entre esse governo e esses fazendeiros. Você vai ter, como a gente vai ver também, quando a gente falar sobre a imigração, o governo de Taubaté vai começar a dizer, governo, você precisa pagar a passagem desses italianos e alemães que estão vindo para cá. Por quê? Porque as custas da crise e dos problemas eram sempre repassadas para o Estado. Tudo bem? É isso, lindos. Alguma dúvida, alguma questão? Ô, professor, por que formou Florianópolis mesmo? Porque Florianópolis, polis, é cidade em grego. Então era a cidade de Floriano, porque o Floriano venceu a batalha lá e quis colocar o nome dele na cidade para uma demonstração de poder. Certo, obrigada. De nada. Mais alguém? Não. Não? Tranquilo? Então, agora vocês vão ter os exercícios. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta sobre os exercícios. É o capítulo novo, tá? Teve gente que até me falou que vocês ainda não receberam a apostila nova. Tem que olhar a parte virtual, que já está disponível para vocês. Fala, Júlia, desculpa. Imagina, os exercícios, você prefere, por exemplo, os que a gente mandou. Uhum. Agora não tem muita opção, mas podia mandar tudo pelo Word, né? Podia. O Word ou foto, tanto faz. Tá. Pra mim é igual, porque como fica... Agora a gente já vai ter que mandar pelo Word, né? Sim, ou se você quiser fazer no caderno e tirar foto também, não tem problema. Vai do que é mais fácil para vocês. Word. Tá bom, tranquilo. Professor, esses exercícios para entregar hoje ainda até que horas? Não, os exercícios desse capítulo... É para domingo. É para domingo. É para então tá bom. a aula que vem, tá bom, Isa?
Ah, então tá bom. É Obrigada. que a gente tá lotado de coisa pra fazer. Tá, É,